Se ontem a gente só sabia falar do João, hoje a gente só consegue falar da Luísa Sonza, né? O impacto de Campo de Morango simplesmente tem sido avassalador e ninguém consegue não falar sobre este assunto ou fazer uma crítica ou tentar entender o porquê da Luísa ter feito tudo isso com essa música, já para uma primeira música de trabalho desse grandioso álbum dela que tá vindo aí. Enfim, são diversas questões que estão rolando na nossa cabeça, né? Nesse vídeo, a gente vai conhecer um pouco mais desse íntimo da música Campo de Morango e a gente vai entender um pouquinho mais também da estratégia da Luísa em apostar numa música como essa para esse determinado momento que ela tá na carreira dela e início de era. Isso daí mostra muito do star quality também da lenda. Antes da gente começar, tu já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, tá esperando o quê? Já se inscreve, vem fazer parte aí da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos relacionados como Hollywood e cinema e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, eu lancei a loja de camisetas aqui do canal e tem várias estampas lá inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Se por acaso você não conhece, clica no link que tá fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo que você vai ser redirecionado e vai conferir todas as estampas. É uma mais linda que a outra. Luísa Sonza sabia muito bem o que ela estava fazendo quando escolheu a música Campo de Morango como lead single do seu álbum Escândalo Íntimo. A nossa queridíssima hablou em uma conversa com fãs dizendo: essa música vai estressar os fandoms, o povo no Twitter. Vão me xingar horrores e depois disso vão tomar lapada porque o álbum tá vindo grandão. O primeiro motivo do descontentamento da maioria das pessoas, não somente do Twitter, mas como num geral em todas as outras plataformas, é o fato da música vir muito curta, né? Na verdade, essa canção tem somente 1 minuto e 16 segundos se a gente cortar a introdução e a pós-música, né? Então isso já mostra que, tipo assim, tinha uma proposta específica aquele tipo de projeto ali. E lançar Campo de Morango, e ainda cortei a metade da música. Sabia que a música era maior? Eu cortei a metade. Essa música foi produzida pelo Roy Lenzo, o Douglas Moda, Manson e Já. Também traz um padrão de composição que já foi utilizado pela Luísa no passado e que também foi foco de crítica, principalmente no seu primeiro álbum, assim como singles de manutenção e no Doce 22. Só que é óbvio, né, gente? A produção dessa canção, ela é muito experimental e bem diferente, fora da curva mesmo, do que nós testemunhamos em todas as outras vezes que a Luísa cantou putaria, né? Inclusive eu fiz uma comparação com a música Accelerate da Christina Aguilera, lançada como primeiro single do álbum Liberation dela anos atrás, onde o público recebeu da mesma forma. Criticaram a fórmula da música, que era bem mais experimental, assim como também detonaram a letra, que de certa forma também era bastante sobre sexo. Então vamos dizer que, tipo assim, muita gente depois veio falar pra mim assim: ah, mas Accelerate é boa, você não tem critério. Mentira, porque na época, muitas pessoas que vieram falar isso de Accelerate, eu tinha em outras redes sociais, eu testemunhei essas pessoas metendo pau na Cristina. Então assim, o que eu quero dizer é, no final das contas, a hipocrisia reina. Poucos minutos depois do lançamento de Campo de Morango, Luísa recebeu uma avalanche de críticas absurda nas suas redes sociais. Vale lembrar que o primeiro teaser do single mostra de certa forma o tesão e prazer feminino, algo que de certa forma ainda divide muito a opinião do público hoje em dia. Eu acho cômico as pessoas criticarem esse tipo de narrativa nas músicas, sendo que quando a gente chega numa balada e afins e tocam músicas de artistas internacionais, por exemplo, muitos deles têm um conteúdo extremamente mais sexualizado do que a própria Luísa Sonza, tá? Então assim, todo mundo dança eles, mas quando é aqui no Brasil, quando é com uma artista daqui, isso daí tem um comportamento completamente diferente. Sendo assim, a Luísa resolveu rebater algumas das críticas e explicar um pouco melhor o conceito e porquê disso tudo. Ela aproveitou para revelar algumas outras coisas do novo álbum também que deixou todo mundo boquiaberto. Luísa afirmou que a música Campo de Morango faz parte do segundo bloco do álbum que será lançado no fim do mês. Para quem não sabe, o álbum vai ser dividido em 4 blocos porque a Luísa resolveu lançar um álbum com 26 faixas.
A Luísa afirmou que o segundo bloco do álbum foi o mais feliz que ela conseguiu fazer porque antes ela só conseguiu falar de desgraça. Vale lembrar que a timeline desse álbum é o começo, meio, fim e traumas de um relacionamento, ok? Então, assim, a Luísa também enfatiza que isso não é somente uma coisa com outra pessoa, é também ela com ela mesma, que é um relacionamento tóxico. Ela mesma afirmou isso, que ela percebeu o quanto ela era tóxica consigo mesma. A Luísa ainda afirmou que esse bloco vai ter muitas outras músicas sensuais e que é pra gente se preparar. Ela ainda comenta: usa-se contra mim esse lugar de fazer música que fala sobre o meu protagonismo, a minha vontade ou meu tesão. Criticam eu falar sobre tesão, sobre sensualidade ou ser muito explícita nas letras. Eu acho que o prazer sexual da mulher sempre foi muito escondido. É muito desvalorizado quando uma mulher fala sobre o seu prazer. Eu queria dizer que eu não sou menos artista. Pelo contrário, eu acho que sou mais e sou muito corajosa por isso, em falar sobre a minha sexualidade, que tanto é tirada e tratada como motivo de vergonha. A Luísa ainda pontua um dos pontos que eu mais falo aqui no canal quando a gente está debatendo sobre músicas, discos de artistas e afins, que é o fato sempre do artista masculino fazer a mesma coisa e o dele ser louvado e nunca ser levado para esse caminho assim vulgar como o da mulher é levado, né? A gente pode citar diversos lançamentos que rolaram aí na história que tem esse tipo de proposta, que viraram tipo marcos da cultura pop. O próprio Future Sex Love Sounds do Justin Timberlake, que foi um que me veio aqui na mente agora. É um álbum recheado de duplo sentido e putaria, entendeu? E o disco é louvado totalmente, tipo, colocam num pedestal desse tamanho. Agora, anos depois, quando outro artista faz a mesma coisa, isso daí é criticado. Então, tipo assim, não é sobre qualidade musical, tá, gente? Ou quem produziu o quê? É sobre narrativa que estamos afirmando aqui, tá? Esse comparativo é sobre isso, não enlouqueçam. Bom, muita gente também não entendeu o visual do videoclipe, porque muitos acreditam que aquele videoclipe não tem sentido. E realmente a Luísa afirmou que não ia ter sentido, porque na verdade ele é um pedaço de uma história maior. Ela mesma afirmou que ela fez um filme para esse álbum e que todos os clipes que vão sair são pílulas do filme. Então vamos dizer que, tipo assim, era óbvio que não ia fazer sentido, mas serviu para irritar as pessoas. A verdade é uma só, né? A Luísa Sonza usou uma estratégia bem assim, vamos dizer, de bold move para poder fazer esse lançamento, né? Bold move, para quem não sabe, é uma expressão em inglês sobre fazer riscos, correr riscos, né? Criar coisas que muitas vezes são estranhas e que de certa forma refletem uma coragem de estar tendo a força de fazer aquilo ali. Entende? Então isso é muito usado quando a gente vai fazer certas coisas que são contra a cultura de certa forma, né? Onde tem já uma coisa fluida que acontece e aí aparece uma outra que vem com uma proposta oposta àquela que muitas vezes gera esse afastamento ou críticas do público. Só que como ela mesma disse, né? Vai ter um plot twist no meio disso daí. E é esse plot que a gente tá tipo ansioso para poder ver, porque em um disco de 26 faixas, as pessoas limitarem toda essa narrativa em cima apenas de uma música de 1 minuto e 16 segundos é muito absurdo. E a própria Luísa já mandou avisar que o disco vai ser longo, então se preparem porque vai ser assim, eu vou começar jovem o react e eu vou acabar uma senhora. Carolzinha, que foi uma das compositoras do terceiro álbum da Luísa, comentou sobre essa repercussão afirmando: o povo vai morder tanto a língua quando vier o álbum, fala mais porque a música tá crescendo. Em menos de 12 horas, o sucesso de Campo de Morango foi absoluto. A música atingiu 500 mil streams no Spotify, que é o maior desempenho de debut da plataforma quando se fala em Luísa Sonza, principalmente porque Cachorrinhas conseguiu isso com 14 horas, né? Então, tipo assim, demorou 2 horas a mais pra música conquistar isso. E também, no Twitter, a Luísa foi o assunto mais comentado, ultrapassando mais de 120 mil tweets em 14 horas. Simplesmente um surto. Então, o que a gente conclui disso tudo, né, gente? A Luísa não é burra. As pessoas insistem em achar que ela é burra, que ela não sabe fazer as coisas direito. Mas ela tem uma equipe por trás dela que é extremamente, assim, afiada e que não faz esses movimentos se não for para trazer benefícios a longo prazo. Ela vai catar esses feridos todos aí que odiaram a música e transformar eles em outra coisa. Isso daí acaba sendo também um movimento para manobrar essas pessoas
pessoas para um lugar de, vamos dizer assim, narrativa, entendimento e afins, que ela vai conseguir encaixar esse público depois na hora que ela lançar o álbum, né? Ela vai ter esse público já esperando a próxima falha dela, então ela vai vir com uma coisa que não deve falhar. Então esse é o grande ponto dessa história toda. E eu quero ver como o público vai reagir a esse álbum, porque se com esse primeiro single já foi esse surto, imagina com os próximos, tá? Comenta aqui a sua opinião sobre este novo single da Luísa Sonza, sua recepção e percepção a ele no próximo dia, né, que foi hoje no caso, que eu quero saber o que você tem pra me dizer. Fechado? Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!